Você já teve alguma crise de ansiedade? Eu pergunto isso porque é uma situação comum para quem tem uma empresa como você. Eu próprio já passei por isso e atrapalha bastante na condução da empresa. Foi por essa razão que eu gravei esse vídeo para lhe explicar o que é que causa ansiedade e o que é que você deve fazer para evitar que esse problema lhe atinja. Eu sou a Federal, desse um canal para ajudar a sua empresa a crescer rápido e também crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver, porque elas impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal, clicando no botão que está aqui embaixo. Ansiedade traduz um sentimento de insegurança. Quando você está em dúvida se vai ou não alcançar alguma coisa que é importante para você, para sua empresa, você fica um tanto apreensivo, bate ali uma ansiedade. Toda vez que nós enxergamos uma ameaça ali na frente, seja real ou imaginária, uma ameaça que a gente não vai conseguir lidar muito bem, o nosso cérebro dispara ali um gatilho de fuga ou de luta. Imagine que você saiu de um restaurante à noite, está caminhando pela rua, e aí entrou numa rua mais escura e você percebe que tem duas pessoas ali na frente se aproximando de você, e nessa hora você fica ali com receio, um tanto ansioso mesmo, não sabe se atravessa a rua, passa para o outro lado, se volta, ou se enfrenta e vai e passa por aquelas pessoas. Isso não deixa de ser ansiedade, é algo meio que primitivo mesmo, e tem relação com o nosso instinto de sobrevivência, que nos mantém alertas contra perigos, eventuais perigos que tem ali pela nossa frente. O coração ali dispara, palpita mais, o pulmão fica mais ofegante, a respiração, às vezes a boca fica seca, você fica um tanto tenso também. É a adrenalina ali, o cortisol entrando na nossa corrente sanguínea. No passado, no tempo das cavernas, era fera ali quando você saía para caçar, que podia lhe devorar. Trazendo agora para o nosso tempo, da nossa empresa, tem várias situações em que a gente fica apreensivo, ansioso, quando você não tem certeza se vai vender seu produto, se você vai ter dinheiro para pagar as suas contas, para sustentar a sua família, e várias situações que podem nos levar a uma certa crise de ansiedade na empresa. Até um determinado grau, a ansiedade ela é comum, principalmente para quem dirige um negócio como você, né? Onde a gente enfrenta tantas situações de incerteza e de competição ali no dia a dia. Nossa profissão como empresário, ela é muito sujeita a estresse, a tensões e, por isso, sujeita também à ansiedade. E algumas pessoas são mais sensíveis, eu não sei você, do que outras, quando se fala em ansiedade. Outras são mais resistentes mesmo. Passando de um determinado grau, a ansiedade pode fazer mal, inclusive para a saúde, e fazer mal para você, no sentido de dirigir a sua empresa, pode atrapalhar sua capacidade de decisão e de pensar no seu negócio. Foi por esse motivo que eu resolvi, então, gravar esse vídeo com 5 dicas para que você evite entrar numa crise maior de ansiedade. Mas eu preciso lhe dizer que eu não sou médico e não vou propor aqui nenhum tratamento médico para curar a ansiedade. Dependendo do grau que você tem de ansiedade, se você está enfrentando um problema como esse, é recomendado que você procure, de fato, um médico. Aqui a nossa conversa vai girar em torno da sua empresa, de tudo aquilo que pode causar ansiedade para quem dirige o negócio, como também o que você pode fazer para evitar cair numa situação como essa. Se você já está até também, essas minhas recomendações vão lhe ajudar a sair de uma situação como essa. Eu próprio já tive uma crise de ansiedade, mais de uma forte no passado, quando eu estava ali pelos meus 42, 43 anos, ainda não era nem empresário, eu era executivo de uma grande empresa de tecnologia, tinha alcançado um cargo muito importante na empresa, eu dirigia, era diretor de uma das principais unidades da empresa, uma das unidades que mais faturava nessa companhia, e ali naquele momento eu tive algumas crises, de fato, maiores de ansiedade. Eu me lembro que uma vez eu estava dirigindo numa estrada e aí eu não consegui mais dirigir à noite. Eu tinha tido algumas reuniões numa cidade próxima à cidade que eu morava em Recife. Nessa ocasião, essa empresa, uma empresa localizada em Recife. Eu fui fazer ali uma visita a um cliente próximo, em João Pessoa, capital da Paraíba, que fica ali junto de Recife. E na volta eu me lembro que eu não conseguia dirigir mais. Eu fiquei meio que sem inspiração, não conseguia enxergar direito a estrada que estava pela frente. Uma coisa estranha mesmo ali, que eu não conseguia explicar
que estava acontecendo, um pouco ansioso ali, sem conseguir respirar direito, e por sorte tinha uma pessoa comigo, dirigia bem, eu passei o carro para ele, perguntei se ele podia dirigir, ele como gostava de dirigir, aceitou na hora, eu nem contei para ele o que estava acontecendo, porque eu não sabia direito o que estava ocorrendo comigo, então ali foi a minha primeira crise de ansiedade forte. Eu tive um outro também, até no cinema, assistindo um filme, e de repente começou a faltar um pouco da respiração, uma mistura ali de crise de ansiedade, de crise de pânico, né? E isso me causou ali um certo cuidado dali para frente, porque parece que é uma relação entre a gente começar a ser cada vez mais competitivo, crescer, ganhar mais dinheiro, né? Alcançar um cargo maior nas empresas e também lidar com situações dessa natureza. Eu tive outras também, uma vez eu resolvi fazer uma travessia nadando, eu estava num barco, e eu sempre nadei muito na minha vida, competi, muito jovem, e eu me lembro que eu resolvi pular do barco para nadar até a costa, e no meio do caminho bateu ali um desespero, eu levantei a mão para o barco e resgatava, não consegui fazer uma travessia, que eu fazia normalmente, mas o bom disso tudo é que eu superei essas dificuldades, elas aconteceram e eu tive algumas pequenas ainda e fui me livrando disso e me livrando de crises mais sérias do ponto de vista de ansiedade, mas eu me considero uma pessoa ainda com determinado grau de ansiedade, um grau baixo hoje em dia, mas é algo que eu sempre mantenho com muito cuidado, muito alerta. Eu não gosto de tomar remédio para nada, né? Eu tomo nem quando eu tenho uma gripe. E eu lido com ansiedade, lidei naquela ocasião com muito exercício físico, eu já fazia ginástica, eu também medito bastante, procuro me alimentar bem, e a meditação para mim talvez tenha sido o maior antídoto contra a ansiedade. Toda vez que eu paro de meditar, por exemplo, final de ano, festa de Natal, Ano Novo, às vezes eu dou uma parada ali na meditação e a ansiedade sobe. Então, eu controlo o meu maior remédio hoje para ansiedade e a meditação. Mas isso tudo que eu estou falando serve para mim, pode não servir para você, então eu recomendo que você, dependendo do grau que você está, procure mesmo um médico que pode lhe ajudar a resolver uma situação como essa. Porque a ansiedade ela atrapalha mais, tanto a nossa vida pessoal, quanto nos atrapalha enquanto dirigindo a empresa, quanto fazendo um negócio acontecer. O que causa ansiedade nas nossas empresas, na sua empresa? Você pega um pedaço de papel e começar a escrever o que pode causar ansiedade no seu dia a dia. Não é tão difícil assim. Nós temos ansiedades diversas, né? Dirigindo uma empresa, por exemplo, a gente tem uma ansiedade central ali muito grande, que é não conseguir dar sustento para a nossa família. Numa pequena empresa média, que é o nosso caso, nós dependemos do nosso negócio por completo para sobreviver. E toda vez que a empresa não vai tão bem assim, a gente fica ansioso ali, será que eu vou conseguir aqui? Será que eu não vou comprometer o conforto da minha família? Ativa muito ali a história da sobrevivência, do instinto de sobrevivência. Nós temos ansiedade também se a gente vai perder um cliente que é importante. Às vezes o cliente liga para a gente no meio de uma crise econômica, você fica pensando, será que ele vai cancelar o contrato comigo? Nós ficamos ansiosos nessa hora também, se vai acontecer alguma coisa ruim, ou se você não vai conseguir vender o seu produto como você imaginou, você desenvolveu um produto maravilhoso, você está colocando todas aquelas fichas naquele serviço que você criou, e aí você começa a vender, as vendas não acontecem como você imaginava, bate uma apreensão, um medo, uma ansiedade grande nessa hora, em muitas ocasiões, ou começa a faltar dinheiro em caixa, você fica também ali apreensivo por conta disso, quer dizer, não faltam situações para quem dirige uma empresa de ter problemas com ansiedade, e é por essa razão que você tem que se fortalecer por completo, porque você está sempre sendo testado em situações de muito estresse que elevam seu nível de ansiedade. Faz sentido, não é verdade? Então vamos falar aqui hoje em 5 medidas para você evitar ser apanhado ou reduzir muito a probabilidade de você ser atingido por uma crise de ansiedade, ok? A primeira dica é você focar sempre nas soluções para os problemas e não no problema em si. Tudo na vida, quase tudo na vida tem solução. Quando você vai para uma empresa, aí isso é mais verdade ainda, porque a vida é mais complicada do que a empresa. Uma empresa é um empreendimento bem complexo.
Você não deve, então, ficar colocando toda a sua energia em cima do problema, culpando as pessoas por um determinado problema, culpando a você mesmo por não conseguir resolver aquela situação, se lamentando, achando que tem uma crise externa, uma recessão, outro problema qualquer que não lhe faz andar para frente. Não! Você precisa focar nas soluções para resolver os problemas que estão acontecendo na sua empresa. Até porque toda vez que você resolve um problema, parece que aparece um outro maior na sua frente. A nossa missão como empreendedor, como empresário é essa, é ser capaz de resolver problemas que surgem na nossa frente e não ficar com medo deles e ficar de novo culpando situações como essa. Você já percebeu, por exemplo, imagine que você está com um problema nas suas vendas. Não adianta ali ficar culpando o cliente, dizendo que você não está vendendo porque o cliente não entende, não sabe que seu produto pode resolver um problema para ele, ou não vende porque tem um concorrente que é melhor do que você, ou porque as pessoas estão sem dinheiro, estão numa recessão. Não, pare, avalie o que está acontecendo com aquele problema de você não estar conseguindo vender. Tem várias explicações para isso. Talvez seu produto não resolva de fato uma dor para o seu cliente, como ele deveria resolver, resolve mais uma dor para você e não para o seu cliente, não atende nenhum desejo para ele, e se o seu produto é assim, você não vai conseguir vender. Ou talvez você não esteja conseguindo ser muito claro nessa direção. Quando você fala para o seu cliente sobre as vantagens do seu produto, você está querendo vender o produto em si, não explicando como é que o produto pode ajudar o seu cliente a resolver um problema do próprio cliente. Quer dizer, você não está sendo muito bom como vendedor, ou você está batendo na porta errada, aquele seu produto não é para aquele determinado cliente. Tem várias explicações que podem estar levando você a um fracasso nas suas vendas. E se você fica olhando só para o problema, você não sai do lugar. Então, foco na solução. Você está aí sentado, como empreendedor, como empresário, e eu também, com a missão de localizar soluções para os nossos problemas e não de ficar focando. Se você fica focando no problema, você sabe o que é que acontece? Isso drena a sua energia, você se cansa, se frustra, fica cada vez mais ansioso porque não consegue resolver, não consegue achar uma solução para um determinado problema, você fica cada vez mais apreensivo, achando que você é incapaz de avançar. Isso, então, tira a energia que você precisa para focar na solução do seu problema. Faz sentido, não é verdade? Tem um caso muito interessante aí de um amigo meu, um empresário, chamado Rafael, uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz quando se fala em empreendedor. Começou muito novo como empresário e ele montou uma empresa de sucesso, uma empresa que desenvolvia sites, portais de vendas sobre encomenda. A empresa ia indo muito bem, mas ele não conseguia fazer com que o negócio se alavancasse como ele gostaria. O negócio sempre precisava muito dele pessoalmente. E os contratos, apesar de serem grandes do ponto de vista de faturamento, também não eram muito rentáveis financeiramente. Ele não conseguia ganhar dinheiro como ele gostaria. Até teve um pico no início, mas depois a empresa começou a declinar e ele se deparou com uma situação difícil ali na vida dele, um grande problema de condução, de continuidade do negócio dele. Então ele parou, pensou, quebrou a cabeça. Durante alguns anos ele me contou isso. Não surgiu do dia para a noite, porque tem isso também. Para você resolver um determinado problema, você tem que persistir. Não pode achar que você resolve ele do dia para a noite. Alguns problemas são mais complexos mesmo, demoram para que as soluções que você vai colocar neles surtam efeito. Foi o que aconteceu com esse meu amigo Rafael. A solução veio depois, quando ele decidiu entrar no mundo do marketing digital e criar um negócio completamente digital. Hoje ele tem uma universidade que ele chama para ajudar outras empresas a estabelecer e-commerce, para criar comércios virtuais. E aí ele está muito bem nessa situação, com esse novo negócio. Ele foi cada vez mais abandonando o negócio que ele tinha anteriormente, que ele precisava disso ainda para manter a vida pessoal dele, o próprio negócio, e foi criando uma empresa completamente nova. Uma solução que ele deu foi totalmente inusitada e diferente do que ele fazia antes. Então, um exemplo claro para nós que temos uma empresa, e que a gente não pode desistir e ficar focando sempre no problema, né? E tem que focar na solução, porque na medida que você encontra soluções dos seus problemas, você vai saindo de uma crise maior de ansiedade, de incapacidade para você avançar
no seu negócio. Então, essa é a primeira dica muito importante. Se você está gostando desse conteúdo, deixe aqui o seu like, compartilhe com outras pessoas que você acha que pode ajudar esse conteúdo. E também me diga aqui embaixo se você já teve alguma crise de ansiedade e o que você fez para resolver esse problema. A segunda dica é você resolver as fragilidades que a sua empresa tem, que o seu negócio tem. Porque isso está muito próximo. Essa segunda dica, ela tem relação, ela ajuda a primeira, que é você focar nas soluções e não nos problemas. Vou lhe explicar por quê. As empresas, se você não resolver determinadas fragilidades que elas têm, e elas têm 11 fragilidades maiores, se você já me segue ali nas redes sociais, nos conteúdos que eu publico, você já sabe muito bem do que eu estou falando, mas eu vou explicar isso melhor aqui hoje. As empresas, de uma maneira geral, têm fragilidades que atrapalham elas de crescer, quando não acontece coisa pior. Quando você não resolve as fragilidades, os pontos fracos que sua empresa tem, duas coisas acontecem. A primeira é que você, às vezes, até cresce o seu negócio, mas você cresce de maneira muito lenta, penosa, como se você estivesse carregando um peso nas costas. O segundo problema que acontece quando você não resolve essas fragilidades é que você cresce, às vezes cresce até acelerado, mas você pode quebrar lá na frente porque cresceu sobre bases frágeis. Quer dizer, você percebe que está crescendo, mas tem sempre aquele sentimento de que o crescimento não é muito sustentável. Era o caso lá do Rafael que eu comentei, ele estava indo, crescendo a empresa, mas ele percebia que o crescimento não era sustentável porque a rentabilidade do negócio, no caso dele lá, não era boa. Então, ele tinha uma fragilidade ali financeira relacionada às margens do negócio. Então, esses dois problemas criam muita apreensão e ansiedade e insegurança no seu negócio. A primeira é porque você percebe que não está crescendo numa velocidade adequada, trabalha muito feito um condenado para avançar pouco. Isso cria em você um certo sentimento de incapacidade. Você fica se perguntando, será que eu sou, de fato, uma pessoa capaz de conduzir uma empresa? Isso gera uma crise enorme de ansiedade. Pode gerar, de novo, lembre-se que eu falei que algumas pessoas são mais resistentes do que outras. Pode ser que não gere você toque sua vida dessa natureza. Mas em outras pessoas, isso pode criar uma ansiedade muito grande. Essa vagareza para você avançar com o seu negócio. Passam-se 10 anos, 8 anos, e você, quando olha para trás, vê que avançou muito pouco. Gera esse sentimento aí de incapacidade. Mas a outra é pior ainda, quando você percebe que está crescendo, mas que você tem muita insegurança quanto ao futuro da sua empresa, porque você nota que sua empresa está frágil em relação a várias questões. E essa é uma ansiedade, uma insegurança enorme, porque é uma insegurança que tem relação com o futuro da sua empresa. Então, para você resolver essas duas questões, você tem que parar, relacionar as fragilidades, as dificuldades que o seu negócio tem e arregaçar as mangas e resolver todas elas. E não são tantas assim, são 11. Segundo pesquisas que eu venho realizando há muitos anos, há mais de 16 anos, existem 11 pontos fracos. Se você resolver, você aumenta as chances de crescimento do seu negócio de forma significativa. E sabe o que acontece quando você começa a resolver essas fragilidades? A empresa passa a crescer, você começa a dar mais lucro, os seus clientes ficam mais satisfeitos, os seus colaboradores começam a ficar mais também realizados na sua empresa, você consegue contratar melhores colaboradores que vão lhe ajudar a você crescer, você vai diminuindo também por conta disso a sua carga de trabalho. Parece que as coisas começam a acontecer, né, cada vez melhor para o seu negócio, e isso gera em você, sabe o quê? Um sentimento de realização muito grande, de o que eu chamo sucesso psicológico. A sua cabeça pensa assim, puxa vida, a coisa está indo bem, eu sou a pessoa capaz de tocar uma empresa. Isso vai fazendo com que você se sinta cada vez mais realizado e melhor. Se olha para o espelho ali e se sente uma pessoa mais capaz. Isso vai impulsionando a sua empresa cada vez mais para frente e vai lhe tornando uma pessoa mais segura e menos o quê? Menos ansiosa. Você diminui, quando não zera, em muitas situações, uma crise de ansiedade. Então, é fundamental que você resolva as 11 fragilidades que o seu negócio tem, ok?
Muito importante. Terceira medida, que tem uma relação forte com crise de ansiedade, é você enfrentar os seus medos. Porque nós temos vários medos na nossa vida pessoal e também na nossa vida como empresário. Eu acho que coragem, ser corajoso, que é a minha orientação para você, é que você seja cada vez mais corajoso, ousado no seu negócio. Vou explicar isso bem aqui. Não é inconsequente, mas é ter coragem cada vez mais. Mas parece que algumas pessoas, por característica, por perfil, talvez tenham nascido assim, elas são de fato mais corajosas, né? Parece que é um traço de personalidade mesmo. Mas o que eu digo é que nós, para enfrentarmos o medo, a melhor recomendação é você entrar em situações mais arriscadas mesmo. Porque se você não enfrenta o medo, não dá o passo, fica sempre ali imobilizado, receoso de ir em frente, você não vai conseguir andar muito. Você não vai conseguir agarrar o seu inimigo e vencer essas barreiras iniciais do medo. Eu, por exemplo, tenho um caso muito claro comigo, e eu percebo que eu fui lidando cada vez mais com a situação de receio, na medida em que eu fui avançando, sem pensar muito direito, enfrentando alguns medos. Por exemplo, eu treino Aikido, que é uma arte marcial, e toda vez eu treino já há 7, quase 8 anos, e toda vez que eu entro no dojo, todas as vezes, mesmo depois desse tempo todo, eu ainda tenho medo de me machucar, de quebrar um braço, de machucar o pescoço, porque tem muito rolamento, muita imobilização, torções que a gente faz, os arremessos, você precisa saber, você cai no chão e pode se machucar. Então, sempre que eu entro ali com receio, mas isso não me impede de frequentar. Eu raramente falto aos treinos, sou um aluno muito assíduo e eu faço isso para enfrentar as situações de medo. Eu já me machuquei sério logo no início, machuquei aqui essa região da cervical, passei um mês ali com muita dificuldade de me locomover, eu diria uma semana inteira, quase que na cama, com muitas dores, mas isso não me impediu de continuar treinando depois que eu passei essas crises. E hoje eu me machuco cada vez menos. Claro que ainda me machuco, porque faz parte de uma arte marcial, de uma luta, mas esse é um exemplo para dizer que você que está me ouvindo, que tem uma empresa, e eu também que tenho uma empresa, precisamos enfrentar cada vez mais as situações que se deparam na nossa frente. Por exemplo, você muitas vezes fica com medo de botar dinheiro na sua empresa, né? De investir no seu negócio. Você não sabe se aquele dinheiro que você está colocando lá vai ter retorno ou não, porque a empresa é um negócio incerto, sempre é alguma coisa incerta. Ninguém tem uma bola de cristal para enxergar o futuro. Então, será que o dinheiro que você está colocando lá, que você investiu, as economias que você juntou e que você, com elas, decidiu abrir uma pequena empresa, vão voltar para você ou não? Você não sabe. Então, você tem um medo nessa hora de perder o seu dinheiro. E o que você faz nessa hora? Então, se você fica em casa e não enfrenta esse medo, você não vai conseguir abrir uma empresa nunca. Ou se você tem medo de criar um produto novo, porque as pessoas podem não comprar o seu produto, como é que você vai conseguir vender se você não tiver a coragem de ir lá, arregaçar as mangas, trabalhar durante várias noites, final de semana, para criar um produto bacana, novo, que você acha que vai ajudar o seu cliente, né? São várias situações que você pode enfrentar na sua vida. Às vezes a gente fica com medo de ligar para um cliente para fazer uma oferta de um produto para ele, ou de gravar um vídeo contando a nossa história, ou de gravar um vídeo para, nesse vídeo, convencer o cliente, vender o seu produto lá, para dizer para o seu cliente que o seu produto é maravilhoso. A gente, quando bota a câmera na frente para gravar um vídeo, fica assustado. Muita gente, a grande maioria, não consegue fazer isso. Você também fica com medo de subir num palco, às vezes, para fazer uma palestra, para falar para um público de empresários ou de pessoas que você ajuda para comprar o seu produto. Quer dizer, tem várias situações que nós, como empresários, enfrentamos e nós precisamos superar todas elas. E a gente só supera elas, na minha opinião, isso eu fiz na minha vida e dá certo, se você enfrentar esses medos, liga para o seu cliente, grava um vídeo, desenvolve o seu produto, investe dinheiro na sua empresa se você acredita que você vai ter sucesso e segue em frente,
porque isso vai fazer você avançar cada vez mais, enfrentar esses medos ali, passando por eles necessariamente. A quarta medida é você aumentar a sua autoestima. Minha mãe, quando eu era pequeno, costumava dizer o seguinte: meu filho, se você não gostar de você, ninguém vai gostar. Isso é uma grande lição que eu carrego até hoje na minha vida, porque eu ensino isso para os empresários hoje de uma maneira diferente. Eu digo para eles o seguinte, eu digo para você que está me ouvindo o seguinte: se você não acreditar em você mesmo como empresário, não acreditar no produto que você tem, na sua empresa, que você é muito bom no que você faz, que seu produto de fato resolve a dor do seu cliente, ou atende um desejo, que sua empresa não deve nada a ninguém, você não vai conseguir convencer outra pessoa que seu produto é bom, que você vai conseguir vender isso para ninguém, principalmente para o seu cliente. Então, você primeiro precisa acreditar em você, olhar para o espelho e dizer realmente, o produto que eu tenho é muito bom, eu vou conseguir vender isso para o meu cliente, vou conseguir ter sucesso aqui na minha empresa. Se você não tiver essa crença, essa autoestima, gostar de você em primeiro lugar, ninguém vai comprar de você, ninguém vai olhar para você. O cliente vai perceber ali que você está fraquejando, meio que em dúvida, né? Meio que ali pedindo por favor para ele comprar o seu produto. Não, o seu produto é bom, você ajuda o seu cliente, você está fazendo um bem muito grande para a humanidade com o seu produto. Na verdade, você tem que ter um produto nessa categoria que de fato ajude. O problema é que nós, como empresários, de novo, isso tem a ver com a nossa profissão, com o que a gente faz. Nós precisamos necessariamente elevar o nível de exigência da nossa empresa, até porque nós somos os exemplos para os nossos funcionários, colaboradores, para os parceiros que trabalham conosco, nossos fornecedores. Então, a gente precisa elevar o nível de exigência do nosso negócio e isso começa elevando o nosso próprio nível de exigência. Isso, muitas vezes, nós exageramos. Aí, a gente olha para trás e diz assim, eu estou fazendo muito pouco, não estou conseguindo avançar como eu deveria. Isso, então, nos coloca aí, muitas vezes, numa encruzilhada quando se fala da nossa autoestima. Eu me lembro que um dia desse eu me reuni com uma pessoa que é o meu mentor nesse mundo aí de marketing digital, de negócios. E aí ele me dizia, foi engraçado que ele me perguntou como é que estão as coisas, doutor Adelado. Eu comecei a falar, ele brincou comigo assim, disse assim, bom, legal, agora fala uma coisa boa, porque parece que eu só estava me lamentando, só estava falando ali das coisas que eu não estava conseguindo realizar naquele último mês que eu tinha tocado a minha empresa. Ou seja, eu estava provavelmente ali com uma baixa estima. Além do mais, numa pequena e média empresa, o que acontece? Nós fazemos um pouco de tudo, não é verdade? Recursos humanos, financeiro, vendas, gestão do negócio, tecnologia, mas não dá para ser bom em tudo, não dá para você não ter fragilidade em tudo. Você vai ter áreas que você vai ter mais dificuldade mesmo, você tem que reconhecer isso. Não dá para ser muito bom em tudo que você faz. Aumente o seu nível de autoestima, pegue mais leve com você, seja exigente, mas seja equilibrado quando se fala na sua capacidade de realizar as coisas na sua empresa, ok? Isso é muito importante. E a quinta e última dica, que é uma dica relâmpago que eu vou falar aqui rapidamente, é você cuidar muito bem de você próprio, porque isso ajuda bastante a você evitar crises de ansiedade. Então, o que eu quero dizer com isso? Durma bem, durma 6, 7, 8 horas por noite, porque abaixo disso não é saudável. Se alimente bem, coma alimentos que façam bem para você, alimentos saudáveis. Você também procure fazer ginástica, exercício físico, para equilibrar mais as situações de estresse que nós, como empresários, temos no dia a dia. Medite, se você puder, porque faz um bem enorme meditação. Quer dizer, faça tudo aquilo que está ao seu alcance para que você lide melhor com as situações de apreensão e ansiedade que você tem. Lembre-se que você, como dono de uma pequena e média empresa, você é meio que um super-homem, porque tem que fazer de tudo para que o negócio não fracasse. Mas também fique alerta e saiba que você não é um super-homem. Nós não somos de aço, nós somos feitos de carne e osso. E aí, nós estamos sujeitos a estresse, a desgastes, tanto físico, quanto mental, emocional. Então, você precisa se cuidar muito bem
para que você se proteja contra a ansiedade. Ansiedade, depressão é uma doença da cabeça, mas é uma doença. E para que a gente faz para prevenir uma doença? Nós temos que aumentar o nosso grau de imunidade. E, nesse caso, é uma imunidade física, mas também uma imunidade mental, espiritual. Então, cuide muito bem disso, para você se fortalecer em relação a questões de ansiedade, para que sua empresa, para que você consiga tocar a sua empresa durante 100, 200 anos. Não tenha problemas dessa natureza. Eu dou mentoria para pequenas e médias empresas, para empresários como você, para ajudar as empresas a resolver 11 fragilidades, 11 pontos fracos que elas têm, que impedem elas de crescer. A ansiedade, ela atinge muito fortemente uma das fragilidades, que é a fragilidade da decisão. Toda vez que nós ficamos ansiosos, apreensivos, com receio, nós temos dificuldade para pensar e para tomar decisões, principalmente decisões de longo prazo, estratégicas. A gente acaba tomando mais decisões ali operacionais para resolver questões emergenciais, porque estamos meio que desesperados com essas crises. Eu ajudo, então, você a resolver esse tipo de fragilidade, mas ajudo também a resolver 10 outros que estão muito importantes, que se você não resolver, você pode ter dificuldade para crescer. Eu, inicialmente, tenho uma mentoria gratuita para saber se eu posso ou não lhe ajudar, e se eu chegar à conclusão que eu posso lhe ajudar, nós migramos para uma mentoria que eu chamo Master, onde eu vou bater um raio-x da sua empresa para lhe ajudar a resolver todas as fragilidades do seu negócio, para você ter um salto no seu crescimento. Vou deixar os links aqui embaixo para que você se inscreva nessa minha mentoria gratuita, se você tiver interesse. E eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que têm interesse em resolver as fragilidades para que eles cresçam rápido e cresçam também com solidez. E se você não se inscreveu no meu canal do YouTube ainda, eu não estou entendendo o que é que você está esperando, porque isso é urgente para você não perder conteúdos como esse, que vão lhe ajudar a tornar o seu negócio sólido e crescer mais rápido, não colocar a sua empresa em risco. Então, clique já e se inscreva no meu canal. E eu lhe agradeço por você fazer parte desse meu canal. E muito sucesso e até o próximo vídeo.